Bom dia, como está você nessa quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017? Esse é o projeto que nós estamos durante alguns quase 100 capítulos escrevendo um novo livro. Tem algumas pessoas trabalhando na transcrição. Eu queria agradecer diariamente essas pessoas, saibam que o quão importante elas são, porque enquanto eu estou aqui, eu dou uma estudada à noite, reviso o assunto, apesar de ter alguns assuntos que já estão quase que inatos, assim, por conviver com eles, né? Mas eu queria agradecer essas pessoas, as pessoas estão com boa vontade, não só estão fazendo a transcrição do livro, mas que também estão fazendo ajuda no curso. Isso vai virar um curso em áudio, isso vai virar um livro e vai virar um curso em áudio tanto em português como em inglês futuramente, porque eu também estou estudando bastante, me dedicando na medida do possível para isso. Queria avisar vocês que nesses capítulos, esse projeto aqui de escrever o livro, não vou responder perguntas, as perguntas não vão existir aqui. Eventualmente eu vou colocar um relato, alguma coisa só para apimentar aqui. E todos os capítulos vão ter um relato no final, ele vai ter um relatozinho no final para a gente, baseado no assunto mais ou menos, tá? E é isso. Então não adianta, as pessoas me mandam questão, as questões irão para os fax, que eu estou gravando muito pouco, porque os fax exigem que eu faça num tempo mais calmo, vou ter que ler, pegar alguma coisa. Aqui eu não preciso, aqui eu estou olhando para frente assim, olho para lá, para cá, mas não. Então vamos lá, o assunto de hoje é tipos de projeção, a divisão que tem de projeção, que é a inconsciente, a consciente, a semiconsciente e a consciente. Os pesquisadores no mundo inteiro dividiram as projeções em três, que baseou-se na forma como você está lúcido lá fora, né? O tipo de saída. Eu, cara de pau, eu resolvi fazer o processo em 4, que para mim, apesar de parecer de não estar lá fora, é o que mais faz o diferencial na questão da lucidez. Nós vamos conversar sobre isso, que é a projeção consciente no corpo. Porque são as divisões de consciência no corpo. Essa faz diferença. Você pode estar também do mesmo jeito no corpo, inconsciente, semiconsciente ou consciente, numa proporção inclusive mais difícil que lá fora, porque quando você sai do corpo, você se vê fora do corpo, você já encontra no mundo espiritual, a sua visão se altera automaticamente. Quando você está no corpo, você é englobado pela visão de inconsciência total. E você manter-se lúcido, lá fora também, né? Só que quando você está lá fora, você já está no mundo espiritual. Então não tem como você consciente no mundo espiritual, você é diferente. Quando você está inconsciente no corpo físico, ou quando você consegue ficar consciente no corpo físico, consciente da situação, consciente, plenamente desperto sobre onde está, fazendo o quê, em que situação, estou lúcido, percebendo que as outras pessoas não estão tão lúcidas. Isso faz um grande diferencial, isso faz você ver a vida por um ângulo diferente, isso traz você proporcionalmente ou até consequentemente se ver fora do corpo lúcido, porque acaba sendo uma constante da sua personalidade, porque a gente sempre pensa que lá fora eu acordo, não, você tem que acordar aqui. É isto que é o diferencial, e eu acho que isso é a coisa mais importante. Me abisma muito que isso não esteja detalhado pela maioria dos pesquisadores de uma forma muito explícita. Então vamos lá. Eu já falei isso diversas vezes em vários fax, em vários vídeos, inclusive nesse bate-papo, nos primeiros vídeos que não tinham ainda a ligação com o livro, agora tem, mas repetir conhecimento é importante, e aqui eu tenho paciência porque precisa ser escrito de uma forma muito suave e simples. Imagine alguém começando, é isso aí. A projeção inconsciente, ela é feita por todas as pessoas. Todas as pessoas, inclusive os animais, tá? Eles se veem, eu não sei dizer os vegetais, nunca vi um vegetal projetado, uma planta fora do corpo. Eu aqui nunca vi, tá? Mas os animais eu já vi algumas vezes, algumas muito fortes, né? Eu já contei isso algumas vezes. Eu tinha um cachorro chamado Tico, que ele era cotó, ele não tinha uma perna e saía do corpo. O Tico sem perna saía do corpo inconsciente, ele ficava preso dentro do quintal.
eu vi isso de forma absurdamente lúcida. Foi uma projeção patrocinada, uma projeção daquelas raríssimas, totalmente patrocinada no começo das minhas experiências extracorpóreas. Eu estava com muito medo, deitado, não conseguia me soltar, e eu fui ouvindo eu vou contar porque é interessante, um tipo de um chocalho, que na verdade não era chocalho, sabe aquele caminhão que passa arrastando ferro no chão, que vem arrastar aqueles ferros de construção que não cabem no caminhão todo, em uma parte fica arrastando no chão. Eventualmente tinha aquilo lá onde eu morava, porque era um local onde todo mundo construía casa, num lugar novo, né? Aí eu de noite, né, eu acordado, lúcido, né, tava deitado, fui tentar fazer técnica, morrendo de medo, tinha medo, mas me forçava, com medo ou não, deitava sozinho, apagava a luz. Não é simples, né, você novo, ainda sem muita base, por isso que existe esse curso, esse projeto, também para ajudar as pessoas a desprenderem disso. Eu vi naquele negócio se aproximando, de repente o negócio parecia que estava dentro do meu quarto, aí eu me assustei, né, eu assim, criou um alarme, aí essa coisa entrou no meio do meu peito e me empurrou para fora com toda a força do mundo. Foi algumas vezes que eu tive projeções patrocinadas. E olha, mentor, sabe quando o cara te pega assim, naturalmente? É assim. Quando ele vem te pegar, velho, ele pega e tira. Mas tira, você pode estar de qualquer jeito. Vou contar algumas vezes as projeções que eu tive patrocinadas, são muito legais. Muito mesmo. E eu vou parar para contar só isso. Enfim, eu estou contando um relato assim por fora, porque eu acho interessante e acho que fica legal para você que está ouvindo também. Não sei se isso vai entrar no livro, mas acho interessante. Aí ele me levou e me empurrou para baixo, para fora do quarto, até a frente da porta da minha casa, eu por lá de dentro. Eu vi aquela porta, né, lúcido, mas tão lúcido que era um negócio assim que você não consegue... É absurdo a lucidez de uma pessoa. Aí na frente da porta eu parei, ele me empurrou para frente da porta, atravessei a porta, cheguei no meu quintal. Aí abriu aquela felicidade, euforia extrafísica assim absurda. Aí eu olhei pro quintal, né, na varanda ali, era fechadinho, era bem protegido, tava Tico. Aí eu olhei pra Tico e eu percebi que ele tava fora do corpo, mas ele não me via. Eu percebi porque, não sei, foi uma sensação espiritual que chegou pra mim. São informações que passam. Aí o Tico, ele me olhava assim, ele ouvia minha voz, mas não me via, e procurava. Tico, ele era um pincher, né? Então ele é muito rápido, as viradas dele assim. Ele rodava me procurando assim, não achou, como já procurando o rabo, não me achou. Aí eu fui, dali eu fui embora voando. Foi assim uma experiência, uma daquelas experiências que eu nunca me esqueço, essa aí. Algumas você não consegue, você eventualmente você lembra. E o cachorro estava inconsciente, ele achava que estava no corpo, ficava preso no mesmo lugar, ele não tem consciência. Então as limitações psicológicas, as barreiras que existem vão com a pessoa quando você está inconsciente. Quando a grande maioria está inconsciente fora do corpo. E a inconsciência, ela tem várias formas. Não é que a pessoa não é que todas as pessoas todos os dias saem andando por aí pelo mundo. Algumas sim. Algumas não saem de dentro de uma coisa que nós vamos falar mais daqui a pouco nas energias, está chegando perto já, da faixa de atividade do cordão de prata. Algumas não saem dali, tá? Elas ficam presas dentro da aura. É uma repercussão energética, tipo uma bolha. Como você olha para a lua, não tem umas camadinhas, ela vai ficando colorida, depois fica um pouquinho mais amarelada, vai ficando mais amarelada. É muito parecido. A aura basicamente é uma repercussão também de um campo muito próximo de um planeta, de um satélite como a Lua. Então é a mesma coisa. Então tem gente que fica ali, tem gente que durante a noite sai, depois sonha ali dentro dessa faixa de corante, que ela tem uma atuação entre 1,5 m, 4 até 8 metros, depois que você está adormecido, quando você mexe muita energia, que a aura abre, né? Então significa dizer que as auras se tocam enquanto você dorme. Se bem que você dormir em apartamento, um toca em cima, outro toca embaixo, toca do lado, quem dorme do lado, que a gente chama de acoplamento áurico. Nós vamos ver isso mais na frente também. E tem gente que fica também dormindo, flutuando alguns centímetros acima do corpo. Quando você dorme, que o corpo perde um pouquinho relaxa você. Então os laços, que são na verdade são vários pontozinhos energéticos ligados em cada célula, são milhares, milhões, mas alguns ficam mais fortes porque são ligados aos centros de força mais intensos, que nós vamos começar mais na frente também. São pequenos pontos ligados em glândulas mais intensas do corpo, no coração, baço e pineal, pituitária e vários outros, todos os lugares do corpo onde tem isso.
Isso já é pesquisado, tá? Isso já é conhecido, essa ligação dos chakras, e só não tem ainda uma definição científica, e vai mais para o futuro e nós vamos chegar nisso. Então fica aquela coisa, frouxa um pouquinho, a pessoa fica flutuando. A inconsciência, as pessoas quando saem conscientes, elas continuam pensando que estão nos corpos, só que com uma pequena modificação, né? Que é o seguinte, vou parar aqui o carro, a gente vai ficar conversando, tá? Toda vez que eu chego não tem vaga ali, tem uma vaguinha ali, vou parar ali que eu fico mais escondido. Fica mais, digamos, privativo, né? A little bit. Okay. Pronto, cheguei, agora foi mais tranquilo. As pessoas quando elas continuam fazendo aquilo que também tem desejos mentalmente. Então quando você acredite, o ser humano é extremamente desorganizado mentalmente. Ele tem desejos, tem vontades. Então as pessoas que gostam de dinheiro, elas vão atrás de dinheiro, nem problema nenhum, mas tem o equilíbrio, né? Eu já tive com algumas pessoas, eu me lembro de alguns relatos em que eu tentava acordar elas e eu não conseguia porque do bolso dela caía maços de dinheiro, assim, o que eu vi assim, meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro, e estava desesperada pelo dinheiro, eu não tinha como acordar, porque aquela pessoa, a mente fora do corpo, ela cria uma coisa, ela é assim, quando você pensa uma coisa aqui, você não consegue, por exemplo, eu penso sei lá, tem um negócio no meu bolso aqui, vocês vão dar risada. Aqui tá desse jeito, assim. Penso num pirulito. É uma coisa muito mais suave, tá? Né? Aí quando eu penso num pirulito, ele aparece aqui pra mim, em uma frequência. As frequências mais sutis, conforme você vai saindo da matéria, se eu pensar num pirulito aqui, eu preciso construir esse pirulito. Primeiro eu tenho que idealizar o que eu quero, eu desenho, vou dando forma aos poucos. Aí eu vou pegando os componentes, vou formando, até que eu pego o plástico e faço um pirulito. Do lado de lá, quando você começa a pensar determinada coisa, a partir da primeira frequência é um pouquinho mais difícil, logo a física. É difícil você conseguir plasmar, porque é mais próximo da matéria densa. A manipulação de matéria densa é preciso maior esforço móvel, maior esforço de atrito, digamos, para você conseguir se movimentar, e mentalmente também é uma movimentação criar. Mas quando você vai a partir da segunda dimensão, tudo que você pensa, ele passa a criar formas. Formas essas que podem ser muito fortes, com espíritos com grandes mentalizações ou várias pessoas pensando na mesma coisa, ou isso aqui a gente vai ter um capítulo sobre formas de pensamentos, tá? Tô falando rapidinho só para você entender. E então quando a pessoa pensa uma coisa, aquilo passa a ser real, pelo menos para ela, nem que seja temporário. Então é muito vivo. Então quando você tenta chegar uma pessoa, imagina que isso aqui é dinheiro, e isso aqui começa a cair da sua mão, e você tem desespero para proteção, para conseguir isso aqui, você fica aí sem consciência atrás daquela coisa. Então as pessoas vão para zonas sexuais, passa uma pessoa, você tem desejo sexual, mas aqui no físico você não pode, você não vai, porque o pensamento não gera uma ação física. Apesar de a vontade interna, algumas pessoas na loucura acaba gerando. O cara fica tão louco que ele acaba transgredindo e fazendo alguma coisa errada, né? Várias situações no mundo começam sempre a partir de mentalizações. Só que fora do corpo, pensamento é ação. Então quando você pensa uma coisa, aquilo e sem contar que o corpo astral também é chamado de corpo emocional. O corpo astral é uma cópia do corpo físico, são veículos de manifestação da consciência que nós também vamos conversar já. Então você imediatamente tendo no corpo astral, a emoção é um monstro. É como você, digamos que eu falo sempre isso, eu sempre falo isso aqui, tá? Nós estamos mais ou menos 20% em termos de limitação em referência ao corpo astral, só o corpo astral. Então a limitação consciencial, eu não estou falando de corpo mental, que é um outro veículo de manifestação. Limitação emocional e outras. Então quando você sai do corpo, você eleva essa proporção a mais ou menos, digamos que nem chega a 100, porque quando você tem que desencarnar, essas energias que nos conectam ao corpo físico, que nós vamos conversar também mais adiante, elas nos limitam bastante fisicamente. Mesmo quando você está fora do corpo, ela continua limitando devido à conexão ao corpo físico. A ligação ao corpo físico diminui o padrão da consciência. Mesmo você fora do corpo consciente,
você sofre repercussão por estar conectado a um veículo mais denso, com um nível de consciência mais denso, que muitas vezes, para lembrar, você tem que fazer uma associação, como nós vamos falar mais na frente, essa questão de rememoração. Então a inconsciência é uma coisa muito estranha quando você vê as pessoas em zonas de raiva, espíritos que têm raiva, pessoas que têm raiva pessoas são espíritos encarnados, a denominação é de alma. Quando se chama alma, são pessoas encarnadas. Quando se chama espírito, são espíritos desencarnados. Tem outros que chamam tem vários outros nomes, nomenclaturas que eu não vou tocar aqui, isso vai estar no livro, tá? Depois eu vou chegar lá no livro e vou editar essas partes com calma. Você vê pessoas com muita raiva, você vê pessoas gostam de festa, bicho, em lugares fora do corpo, onde existem verdadeiras zonas de festa. Se vocês estão todas dançando lá e curtindo aquilo ali, na sua vibe ali, tudo inconsciente em relação a não tô nem aí. Alguns até sabem, mas não estão, assim, não é uma consciência, é um vou embora, né? Segue um padrão. Então essa é uma coisa muito interessante. Então quando você acaba sendo lúcido, a gente vai falar disso. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, porque eu preciso detalhar várias informações de um jeito que eu acho que é importante, que é comentando alguns pontos. Aí você tem uma outra opção, que é a semiconsciência. A semiconsciência se aproxima também do que nós chamamos de sonho lúcido. Só que eu estou falando de projeção astral, tá? Vou explicar daqui a pouco um outro fatorzinho chamado sonho cerebral. A semiconsciência, você tem uma leve noção de que está fora do corpo ou sonhando, quer dizer, você tem controle disso, você tem uma certa lógica da situação, mas você ainda continua sendo sonhado, que é isso, você ainda continua passivo na história. Você, por exemplo, apesar de saber que está sonhando, às vezes até controlado, do tipo, eu vou sair voando, né? Sempre que você voa, se ver voando, a grande chance de você estar em uma projeção semiconsciente. Você aceitou a sugestão de voar, da liberdade. Então o passo para a consciência é bem mais fácil. É possível acordar fora do corpo, tanto estando inconsciente como semiconsciente. Digamos que um projetor astral já mais veterano, ele normalmente se vê semiconsciente fora do corpo, ou em alguma situação cotidiana em que ele percebe, ele tem algumas sinapses, ele tem algumas ideias de alarme, e está o tempo todo questionando. Então de vez em quando ele acontece alguma coisa, ele, peraí, opa, né? Ligou aqui o negócio. Então uma dica que nós damos sempre, no corpo você está sempre se questionando. Isso é uma dica de rememoração depois, tá? Sobre a sua lucidez. Então a projeção semiconsciente acontece com 10% da população constantemente, e eventualmente com todas as pessoas. Todas as pessoas podem chegar durante a vida a ter algumas experiências semiconscientes. Elas eventualmente têm um sonho lúcido, um sonho de aviso, uma repercussão fora do corpo, em que ela se vê em situações em que percebe se está sonhando, ou percebe que está espiritualmente mesmo fora do corpo, mas ainda não tem uma ação ativa. E acredite, quando você está lúcido é muito diferente, é muito. Então a semiconsciência é mais rara. O projetor astral, a pessoa que estuda sempre esse assunto, ele passa a ter muita projeção semiconsciente. Ele às vezes se culpa por passar por situações, se culpa entre aspas, né? Mas ele passa alguns micos, né? Eu já passei por vários em que os mentores tentaram me acordar, ou eu mesmo, ou alguma coisa, eu percebendo situações ridículas e não despertava a consciência totalmente, né? Ficava no nível razoável. Na semiconsciência você pode ter uma variação muito grande, tanto para baixo quanto para cima. Você pode ir para inconsciência e semiconsciência, é uma linha que é uma coisa que não é linear. E aí você chega na projeção lúcida, desperta, acordada, em que você se vê realmente fora do corpo, totalmente desperto, consciente da situação, não só acordando lá fora, como desde tendo toda a projeção chamada decolagem, projeção clássica, que você deita, cuida das energias, fica acordado, não tem nenhum lapso de consciência enquanto está acordado, percebe o processo energético, que é o começo do adormecimento, inclusive físico, as variações da consciência querendo apagar no corpo físico, a pessoa se mantendo acordado. Aí chega o corpo astral, ele já transmitiu a consciência ao corpo astral, como se fosse
um processo quase que natural. Você, como está lúcido, você vai procurar um corpo para atuar. Isso acontece de maneira automática com várias outras funções no nosso corpo físico. Tem uma ciência nisso extra que a gente não conhece profundamente ainda. Então você acorda, sente a decolagem, ou rola para o lado, ou se arrasta pelo quarto, dependendo da questão energética, vai depender muito. E você se afasta do corpo com lucidez, a maioria das vezes em sua própria casa, às vezes percebendo a casa diferente, às vezes você sabendo, o professor experiente sabe que muitas vezes vai olhar para a cama e não vai ter nada ali, só vai ter a cama pura, às vezes nem nada, às vezes você acorda num quarto muito maior, porque o quarto do projeto astral, a pessoa que sempre está pesquisando energia, ele naturalmente ele é um pouco maior, ele pode variar, porque os mentores acabam indo muito ali, às vezes levando espíritos ou pessoas para serem ajudadas, porque a pessoa, quando está num nível de lucidez grande, ela se coloca sempre à disposição do próximo, sempre em qualquer dimensão, não só fora do corpo, no corpo. Lucidez significa responsabilidade, não dá para ser lúcido sem responsabilidade. Não dá para ser lúcido sem abnegação e sem consciência das personalidades, das mentes que estão ao redor da gente. Não dá para ser lúcido sem a percepção de que as pessoas, a maioria, estão adormecidas e nós não somos superiores a eles por isso, mas carregamos a responsabilidade sobre a atuação, sobre o equilíbrio emocional, sobre a percepção. Carregamos a responsabilidade sobre pessoas nervosas, sobre pessoas desequilibradas, sobre pessoas adormecidas, mergulhadas nas suas próprias vidas, em suas próprias consciências, no seu próprio umbigo. E a responsabilidade seria, se eu estou desperto, se eu estou lúcido, porque tenho raiva. Se eu estou desperto, se eu estou lúcido, porque não compreendo. O que me falta para compreender se eu estou acordado no corpo físico, que é o próximo tema desse bate-papo. Lucidez no corpo físico. Esta, irmãos, não é para qualquer um. As pessoas são ótimas teóricas, são ótimas buscadoras de fenômenos, são ótimas X-Men, né? Elas deitam e querem voar além de si mesmo, né? Elas querem ir além, porque eu saio do corpo, rapaz, eu vou lá e vou essa porra, velho. Grandes merda só fazer isso. Viver uma vida, a pessoa vai para dentro do centro espírita, vai para dentro, faz passe, mas quando está na rua tem raiva de outras pessoas. Seu nível de lucidez está desse tamanho, porque ela busca o fenômeno só, a doação da energia, a passividade no processo. Não que não seja bom, mas não é o foco ainda. Essas pessoas já são diferenciadas em referência a outras, porque a grande maioria não está nem aí para ninguém. Mas aí é o fato de você doar energia passivamente não necessariamente te dá lucidez. Te dá uma bondade, uma determinada abnegação, mas ainda assim você passa a ser um passivo na história. Você está ali. Quando você passa a ser ativo, você traz para si mesmo, para que dentro de você, a consciência do que você é, de onde você está. Eu estou encarnado, todo dia eu falo isso para mim. Hoje eu comecei falando isso aqui. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017. Eu estou encarnado em Recife, indo para o trabalho nesse momento. Não sei se vou estar aqui amanhã. Não faz diferença. No momento, eu preciso estar lúcido. Eu não posso me deixar me envolver tão forte com as dificuldades, com os problemas, com as coisas. Pode ser, em vários momentos, você vai ver várias situações difíceis. Familiares doentes, pessoas com problemas na sua própria família, dívidas e coisas que vão acontecer. E você tem que estar sempre calmo, sempre perceptivo, sempre lúcido, para não se perder tão facilmente nas mesmas dificuldades em que as pessoas normalmente ficam rodando em loop e não conseguem sair, e não se sentir superior por isso. Pelo contrário, se colocar à disposição, se assim for possível, isso faz com que você seja uma pessoa lúcida no corpo, fazer amparo constantemente no corpo físico. E amparo, às vezes, não é só dar uma palavra ou dar uma energia, é uma compreensão. Tem uma compreensão de você não entrar na onda que todos estão. É raiva no trânsito, é raiva em casa, olhar, se alguém grita com você, você grita 2 vezes, você não permite, não, porque eu não permito. Eu não permito, não levo desaforo para casa. Você não passa de uma pessoa inconsciente. Com todos os seus bons e maus momentos, este é um momento de inconsciência, um momento de falta de percepção dimensional. Quer dizer, você está preso naquela camada da cebola ali embaixo e não aceita que... Você chega no centro espírita quando vai, né? Quando já está no seu... Espírita é irmãozinho. Oh, irmãozinho, vem cá, perdoa, irmão. Mas lá fora... Aqui no corpo,
No mundo? Ah, meu irmão, você não perde uma briga num comentário no Facebook. Não perde, não leva desaforo pra cá. E essa inconsciência, ela é a que faz a maior diferença em todas as outras. Porque se nessa proporção de 20% você não mantém a lucidez e a consciência plena, ou, entre aspas, possível dentro do que você tem fisicamente, e isso é uma constante. É uma observação. Isso gera algo que vai ter mais na frente chamado boa sintonia. Conexão com o mundo espiritual, conexão com os amigos espirituais, energia sua fica diferente. A pessoa que pensa assim, ela tem uma energia diferente, ela chama atenção onde passa. É muito comum se chamar a atenção de espíritos, eles vierem para perto de você para pedir ajuda, às vezes sem mentor, sem nada, ou para verificar se é aquilo mesmo, ou vou seguir aquele cara para ver se é isso mesmo. Aquele cara é diferente. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Chega ali fora do corpo, tem um cara ali, fala, você quer o que? Não, eu tô olhando. Você passou na rua, me chamou a atenção. É tão estranho você estar lúcido fora do corpo. Só para terminar isso aqui, está grande, peço desculpa até as pessoas que estão fazendo a transcrição, que quando você está fora do corpo com lucidez, tem espírito que não acredita que você pode lembrar. Para ele é tão absurdo. Para um espírito desencarnado, andando pelas zonas inferiores, porque os mentores têm mais consciência disso, né? Que a gente chama também de umbral. Ter uma pessoa desencarnada, uma pessoa projetada com lucidez, e aquela pessoa lembrar, é assustador para ele. Cara, você vai lembrar quantas vezes eu vi isso, velho? Você tem certeza que você tô lúcido? Você tá fora do corpo, tá? Não, eu tô consciente. E você lembro, não, assim, eu vou me esforçar para lembrar. Pô, não tô acreditando nisso não. As pessoas não lembram nada, porque bicho, é tão ridículo quando a pessoa tá sem lucidez fora do corpo, ou inconsciente, que um dos relatos, tem vários, eu tenho vários relatos, mas um que me chamou muita atenção, e me chama a atenção, dois. Só para terminar isso aqui, tá? Quando você está fora do corpo, os espíritos eles costumam usar uma tática que é a de plasmar ou jogar na sua mente a ideia de que ele, por exemplo, existe uma troca de energia muito grande. Então os espíritos precisam muito da energia física, por isso que ficam por aqui por perto, entre aspas, né? Nas frequências próximas, tentando, seguindo as pessoas, porque a energia física ela vicia. E vicia os prazeres físicos, como a bebida, ficar tonto, e a energia sexual e todas as outras coisas gostosas, como até comer, tá? Comer muito pode rolar assédio também. O espírito cola do lado ali para comer brigadeiro com você. Meu Deus, não como mais brigadeiro. Não é bem assim. Mas a pessoa que tá, acredite, rola. O cara tá com vontade de tomar vai, velho. Claro que existem os prazeres lá também, né? Também existem. Mas algumas coisas específicas da matéria que você não sente exatamente igual, às vezes é muito maior do lado de lá, mas vicia. Aí, como é que a gente podia chamar isso aqui? Gulossessor, né? Gulossessor. Aí eu uma vez saí do corpo, uma expressão no começo, eu estava aprendendo, estava começando, já contei várias vezes essa experiência, conto porque é legal. E eu cheguei na frente assim, no meu quarto, assim, saí por cima do mosquiteiro, assim, eu dormia com mosquiteiro lá em Itapuã, em Salvador, porque era muito difícil. Aí cheguei na beira do quarto, assim, tinha minha mãe. Eu olhei, minha mãe me olhou. Falei, pô, minha mãe tá fora do corpo, inconsciente. Ela abriu os braços para me abraçar. Pô, minha mãe tá inconsciente, fora do corpo, abriu os braços para me abraçar. O caba inocente, falou, minha mãe, vem cá, vem acordar com o papai. Velho, quando eu abracei, senti um tranco. E eu percebi claramente que não era minha mãe, era um negócio ruim que eu senti, velho. Aí eu falei assim, milagre, aquele negócio travado assim, você abraçando ela. Aí veio uma voz assim, não largo não. Porra, meu irmão. E você aí, né, você sai na porrada, se duvidar. Mas naquela hora eu tava um pouco mais, tava lúcido, né? E eu já conhecia as energias, nós vamos ver mais na frente sobre defesa energética. Eu instalei uma energia chamada EV, estado vibracional, uma sigla muito conhecida, onde você vibra todo o seu campo energético, e isso é de fato funcional. E esse espírito voou assim na minha frente e desmaiou, tá? E muito interessante isso, que sempre que você se vê fora do corpo, isso é uma dica que eu vou falar mais na frente também, sempre olhe no rosto, porque o rosto é mais difícil de enganar. Ele joga a sugestão mental, mas o rosto eles não conseguem plasmar, tanto que a maioria das vezes os espíritos que tentam me enganar, eles escondem o rosto.
Ele senta de costas pra mim, eu converso. A outra vez ridícula foi um espírito que eu fui seguindo dentro da minha casa, um espírito seguia lá em casa. E ele pegou um cobertor e jogou em cima da cabeça. Olhou pra mim e falou: oi, tudo bom? Eu sou seu mentor. Eu sou fulano, mentor. Eu olhei pra ele e falei: rapaz, eu não tô acreditando que as pessoas acreditam nisso. Porque isso é ridículo. E ele saiu correndo de novo, foi lá pra fora do quintal, no escuro, falou: tudo bom? Eu sou seu mentor. Ele tentou de novo, achando que eu poderia ter perdido a consciência de uma variação. Tanto que muitas vezes eu saía do corpo lúcido e eu era no começo meio bruto, né? Porque até entender esse processo de educacional, de compreensão, de respeito, que nós vamos falar mais na frente. E os espíritos falavam: corre que lá vem ele, corre. Porque eu saía bruto, velho. Para eles, repetindo, é assustador alguém lúcido, até para os espíritos desequilibrados. Porque às vezes eles não gostam, né? E sai correndo algumas, porque é muito estranho para eles. Você vai descobrir o que eles estão fazendo ali dentro. E acredite, incomoda isso. Pessoal, tem muito a se falar. É um assunto gigantesco, diferente do de ontem. E eu vou ficando por aqui, né? Eu vou depois fazer uma recapitulada nisso no capítulo. Um abração para vocês, excelente dia, excelente. Lembre-se sempre da questão da sintonia. De nada adianta você ser um X-Men, você querer, se você não está agora aqui tentando manter a consciência, manter o interior legal, aprendendo a compreender que as dificuldades existem, vão existir sempre, e não é porque você não está, as pessoas pensam que são protegidas, porque não, as coisas estão aqui, você tem repercussões naturais de estar aqui, seja doença, seja os lugares perigosos que nós vivemos, né? Existem algumas coisas que são reações naturais, mas a gente precisa estar sempre lúcido, sempre perceptivo, porque quando você está assim, você recebe informação também constantemente ao redor, você começa a ficar perceptivo. Então é isso, e as pessoas energeticamente, inclusive os mentores, passam a contar com você, inclusive os espíritos de outras pessoas, com a sua sensatez. É muito comum com essa lucidez, só para terminar, que você às vezes tenha problema com outras pessoas, porque você é tão lúcido, tão desperto, que os espíritos que acompanham essas pessoas não querem que elas cheguem perto de você. É muito ruim chegar perto de você, né? É muito perigoso, porque o tipo de... Então de cara o cara já não gosta de você, ele já tem alguma antipatia por você. É a questão aí você fica sempre desperto em relação a isso. Porque quando alguém tem algum problema muito sério, logo ao lhe ver, alguma coisa assim, não quer dizer que você seja especial, não é isso. Mas se você realmente está constantemente com esse padrão energético, pode ter certeza, você incomoda, porque o mundo ao redor é um mundo de inconsciência. 99% ou mais das pessoas, quase que constantemente, estão num processo de inconsciência, incluindo os espíritos que andam nas outras 3 frequências próximas aqui, chamadas de zona inferior. Então é preciso grande lucidez nessa frequência que nós estamos, inclusive no nosso país aqui, que enfrenta específicas dificuldades, inclusive de violência no momento. Um abraço para vocês, excelente dia, e vou ficando por aqui, até amanhã. FOI. Fui!